Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Roberta Caoca, eu sou dermatologista e presidente da ADA, né, e trabalho na área de dermatite atópica há muito tempo, já há muitos anos. Pessoal, então, se vocês devem estar vendo já, então nós vamos falar hoje à noite da importância dos grupos de apoio para pacientes com dermatite atópica. Queria agradecer a Libes pelo apoio, né, nessa live. E a Liv está ajudando a gente também a fazer essa divulgação dos grupos, né, estimulando aos profissionais da saúde a abrirem outros grupos, né, a continuar com esse projeto que é tão importante. Então, eu queria, através dessa apresentação, explicar um pouquinho para todo mundo o que é grupo de apoio, né? Porque acho que para muita gente esse conceito de grupo de apoio é um pouco abstrato ainda, né? A gente fala grupo de apoio, a pessoa não sabe bem o que é. Então, basicamente, o grupo de apoio são reuniões com pacientes, né, que têm dermatite atópica, cuidadores, né? A gente inclui os pais, umas vezes é um avô, uma tia que cuida desse paciente, os médicos e os outros profissionais da saúde, né? Pode ser um psicólogo, um assistente social, uma enfermeira. Então, o grupo consiste nessa equipe, né? Pacientes, cuidadores, médicos e profissionais da saúde. Essa é uma reunião que a gente fez no início, um pouco antes do início da pandemia, foi em março do ano passado. Nós estamos fazendo as nossas reuniões aqui em São Paulo, são feitas do lado do Hospital das Clínicas, né, que tem um espaço de convenção e tem várias salas lá, então a gente faz nesse espaço que tem salas assim menores, né? E aqui ao início da reunião, na verdade, as crianças depois desse começo elas vão para uma outra sala para ficar com outros voluntários, né? E aí os adultos ficam nessa sala conversando sobre a dermatite, né? E a gente tem todo um ritual, né? Que todo mundo se apresenta. Em São Paulo, pelo menos a gente sempre usou um instrumento que a gente chama de bastão da fala, que é um tipo de um pedaço de madeira assim com algumas coisas que estão penduradas nesse bastão, que ajuda a pessoa a falar, porque não é fácil você estar num grupo assim e começar a falar na frente de todo mundo, gente que você não conhece, mas muitas vezes acho que essa energia do grupo é muito interessante, né? Cada grupo é diferente do outro também, então isso traz uma energia para cada reunião diferente. Então, essa reunião foi feita em março de 2020. Logo depois dessa reunião, a gente virou para a reunião virtual, né? Porque a gente realmente não conseguiu continuar com as reuniões presenciais. E eu vou falar um pouquinho sobre isso, até porque nós, se Deus quiser, ano que vem nós vamos voltar para esse formato, né? Deixa eu passar. Então, só para falar um pouquinho da dermatite atópica, né? Eu acho que todo mundo está aqui por causa disso, né? Desse problema de pele que tem esse prurido constante, com essa coceira, né? Que prurido é um termo mais médico, mas essa coceira que não para e vem em crises, e muitas vezes a pessoa não consegue dormir por causa dessa coceira, causa essas lesões avermelhadas, né? Que geralmente elas estão localizadas mais nas dobras, né? Atrás do joelho, no pescoço, e algumas vezes se espalham pelo corpo, né? Então, é um problema bem... na verdade, é um problema comum, de certa forma, na infância. A gente fala que mais ou menos 20% das crianças têm dermatite atópica em graus variados, né? E os adultos têm mais ou menos 5%. E, então, relativamente é um problema comum. E é um problema crônico, né? Que a gente fala, é um problema que ele dura muito tempo, começa na infância, algumas vezes vai mais para frente, na vida adulta até, né? E vai assim por fase. Tem fase que está bom, tem fase que está ruim, vai e volta, né? Então, por isso que é uma dificuldade.
Então, só para mostrar que a dermatite é um problema complexo, né? Que a gente fala é uma doença crônica, como eu falei. A fisiopatologia quer dizer a causa da dermatite, ainda o mecanismo da dermatite, como que funciona, né? Como que é o que está acontecendo no sangue, na pele, também é bem complexo. Multifatoriedade quer dizer assim, a dermatite pode ser influenciada por vários fatores, né? Fatores emocionais, como todo mundo sabe, fatores ambientais, né? Às vezes o pó da casa, a temperatura pode influenciar. As comorbidades é um termo que a gente usa muito agora, assim, na área de dermatite, que quer dizer as doenças que estão associadas com a dermatite, né? Vocês sabem que a dermatite está associada àquelas outras doenças respiratórias, a asma, né? E a rinite alérgica, mas além disso tem alguns problemas que as pessoas agora associam com a dermatite, e algumas vezes falam que problemas de ansiedade, de déficit de atenção, até os problemas como obesidade, e então também tem aparecido vários estudos sobre isso. E acho que muito a ver com o que nós vamos falar aqui, os impactos na qualidade de vida do paciente e dos familiares, né? Então, tudo isso daqui, todos esses fatores aqui, eles acabam se interagindo, né? E algumas vezes isso dificulta o tratamento, né? Por isso que não é um problema que a gente vai numa consulta, se resolve tudo numa consulta. Então, aqui só para mostrar que as dificuldades de sono, né? Tanto da criança, muitas vezes a criança não dorme a noite inteira, fica se coçando e aí acaba afetando a família também, né? Os pais não conseguem dormir. E algumas vezes bullying na escola, por exemplo, a criança vai com alguma ferida na escola, feridas, né, no corpo, e os amigos não sabem o que é, algumas vezes acham que é um problema contagioso e acaba atrapalhando. E o isolamento, algumas vezes, dos adultos mesmo, das crianças, elas acabam se escondendo, né, algumas vezes com roupas e não querendo sair de casa. Isso pode levar até um problema de depressão, né? E todos esses problemas acontecem, né? A gente escuta bastante dos pacientes. Então, só para mostrar algumas coisas assim sobre os fatores que influenciam a nossa saúde. A gente fala muito do sistema de saúde aqui embaixo, pessoal. Então, sistema de saúde quer dizer assim, eu ir no médico, eu ir no hospital, eu ir na consulta, os remédios. Aqui vocês estão vendo que isso influencia 20% do total da saúde. O que a gente pode fazer para melhorar a saúde também? A gente tem todos esses fatores aqui que influenciam, né? Os fatores socioeconômicos, a parte educacional, o apoio familiar e social, a segurança, o salário, né? A parte financeira, o meio ambiente que a gente vive, os nossos hábitos, sono, alimentação, exercício. Quer dizer que a gente pode influenciar de várias outras maneiras, né? Não ficar dependendo só do sistema de saúde. Então, acho que a gente vai discutir um pouco isso, né? Que a gente fala que as medicações são importantes, os remédios são importantes, mas não é tudo, não é só isso que vai resolver o problema. E só para mostrar uma pesquisa de satisfação, né, que a gente fez uns anos atrás, já em 2010, com as pessoas da ADA, a gente perguntou para os pacientes, né, para os cuidadores, você está satisfeito com o tratamento da dermatite atópica? 80% das pessoas falaram que não. Então, é a grande maioria, né? A gente até repetiu agora essa pesquisa, melhorou um pouquinho, agora está 60%. Mas mesmo assim, muita gente ainda não está satisfeita com o tratamento, né? Então, algumas razões eu vou explicar aqui. Por que o paciente, muitas vezes, ele não adere, né? Não segue o tratamento que o médico dá? Então, aqui é um trabalho que foi feito. Então, o paciente tem muita frustração com o tratamento, a gente entende isso, né? Muitas vezes ele começa um tratamento, funciona no início, mas depois não funciona mais.
muitas vezes ele tem dificuldade de usar, né, as pomadas e tomar o remédio. Às vezes ele tem medo dos efeitos colaterais, né? Hoje em dia tem muita gente que tem medo de usar pomadas de cortisona. Custo é um grande problema, né? O custo das medicações. E até a falta de confiança no médico, né? Se ele não existe empatia da consulta, do profissional, algumas vezes o paciente não vai usar aquele remédio que o médico falar. E a falta de entendimento. Então, todos esses fatores aqui, eles podem influenciar o tratamento, porque o paciente não vai acabar não usando a medicação da forma que ele deveria usar. E aqui, então, entrando nos grupos de apoio mesmo, então eu falei, grupos de apoio são aquelas reuniões, né, que a gente faz com os pacientes. Por que a gente resolveu fazer? Porque, né, em 1990, então, mais de 30 anos atrás, né, a gente tratava dermatite atópica junto com, pelo menos no Hospital das Clínicas de São Paulo, não existia um grupo especial, né, para tratar pacientes com dermatite atópica. A gente, ela junto com outros problemas de pele. E em 1990 foi criado um ambulatório só para tratar a dermatite atópica no Hospital das Clínicas. Junto com esse ambulatório, nós começamos a fazer reuniões de orientação dos pacientes, porque a gente achou que durante a consulta não é possível explicar tudo, né, que o paciente precisa saber, que as dúvidas da família. Então, por que a gente pensou assim, por que a gente não faz umas reuniões para explicar para todo mundo junto, né? E isso era feito depois da consulta, logo depois, acabava a consulta, o paciente ficava esperando na sala de espera, e aí a gente ia para uma sala e explicava todo mundo junto. Começou o grupo assim, então em 1990, foram reuniões pequenas, né? Aqui tem uma reunião, e na verdade começou mais com pacientes adultos. Depois de mais ou menos 7 anos, a ADA surgiu, a ADA, Associação de Apoio à Dermatite Atópica, foi criada mais para a gente poder fazer projetos com relação a, por exemplo, a fazer materiais educativos e fazer aulas e até criar outros grupos, né? Então, no ano 2000, foi criado o primeiro grupo de apoio fora de São Paulo, que foi em Porto Alegre. Então, hoje a doutora Magda Weber está aqui até, ela vai falar dessa experiência do grupo de Porto Alegre, né, que foi o grupo que surgiu após o grupo de São Paulo. Eu me lembro que até eu fui para Gramado, num congresso, acho que foi em 2000 mesmo, e a gente conversou, por que não criamos um grupo em Porto Alegre? E aí surgiu, e já passam 21 anos já. Aí, em 2004, surgiu o grupo de Belo Horizonte, e para frente surgiram outros grupos, né? Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Santo André, Guarulhos, e aqui, não sei se vocês vão, eu não estou vendo aqui, estava escondido, mas 2020 veio a pandemia, e os grupos viraram os grupos virtuais, né, que eles vieram para substituir os grupos presenciais. Deixa eu passar para frente aqui, já estou acabando. Então, os objetivos do grupo de apoio, compartilhar a experiência com outros pacientes, né? Então, isso eu acho que talvez seja o ponto mais importante. Até não era, só explicando um pouquinho, quando a gente criou o primeiro grupo, era para ser um grupo mais de orientação. A gente não esperava que ia haver essa interação entre as pessoas, entre os pacientes, mas isso foi um ponto que a gente ouve muito, né, das pessoas que frequentam o grupo, que isso é um ponto muito importante. Os pacientes ouvirem os depoimentos dos outros pacientes, e isso acaba ajudando bastante, né, o entendimento da doença, né? Então, outro ponto seria aproximar os pacientes dos profissionais da saúde, porque, como eu falei, durante a consulta médica, né, principalmente, assim, a gente não tem muito tempo para conversar com o paciente, é só dar uma receita,
explicar por cima, né? E a gente até gostaria de ficar mais tempo, mas não, muitas vezes já tem uma fila de gente esperando lá fora, né? E não dá para explicar direitinho. Então, a gente também é um objetivo do grupo de apoio é ter esse espaço para poder conversar com mais calma, explicar sobre a doença. Então, educação sobre a doença, explicar o que é dermatite atópica, quais os fatores que influenciam a dermatite atópica, né, os fatores que desencadeiam as crises. Outro ponto é melhorar a adesão ao tratamento, né, fazer com o paciente entendendo a doença, entendendo o tratamento, ele vai fazer o tratamento de uma maneira com mais certeza, né, e vai seguir o tratamento direitinho. E estimular o autoconhecimento, né, esse ponto também, assim, estimular que o paciente se conheça, né, saiba o que para ele faz mal, o que ajuda. Esse é um ponto importante também. Então, os grupos de apoio, eles têm vários objetivos, né? Antes de terminar, eu só queria falar assim que grupos de apoio eles fazem parte do que a gente chama de programas educativos, né? Que existem vários tipos de programas educativos no mundo, assim, para dermatite atópica, especificamente. Então, por exemplo, na Alemanha, França, na Europa, principalmente, existem o que eles chamam de escolas de atopia. Então, a escola de atopia é um tipo de grupo de apoio um pouco diferente, porque é mais um grupo para orientação. É como se a pessoa fosse fazer um curso sobre dermatite atópica, né? Então, aulas de o que é dermatite atópica, outra aula vai ser a influência dos fatores emocionais. Aí tem um dia que tem uma aula sobre hidratação da pele. Aí é um tipo de grupo de apoio mais educacional. O nosso grupo de apoio, além disso, a gente faz essa interação que eu acho importantíssima, né? Que é os pacientes poderem falar, interagir, e muitas vezes esses grupos educacionais, puramente educacionais, eles não deixam a pessoa falar, né? Em todo caso, tem muitos trabalhos que falam sobre essa parte de educação na dermatite atópica, né? E eles demonstraram cientificamente mesmo que melhoram a educação na dermatite atópica, melhora essa aderência ao tratamento, melhora a dermatite atópica, né? Os sintomas e as lesões, a coceira, e melhora a qualidade de vida. Até a doutora Magda está aqui, ela vai mostrar alguns trabalhos que ela fez com o grupo de Porto Alegre, né? Porque é muito importante a gente demonstrar cientificamente, né, que esses grupos de apoio ajudam. Nós, através de pesquisas, assim, enquetes, né, perguntamos, você acha que o fato de você ter participado no grupo de apoio ajudou? 75% falaram que o fato deles terem feito o grupo de apoio fez com que a dermatite atópica melhorasse, né? Então, existe realmente um efeito. E só para falar dos grupos desse projeto de implantação dos grupos de apoio virtuais, com a pandemia nós tivemos que migrar, né, para grupos virtuais. Tem funcionado bastante, né? Como todo mundo teve que partir para reuniões virtuais, né? Que a gente está fazendo agora. E já existem 9 grupos virtuais, né? Vocês viram que alguns grupos que faziam reuniões presenciais, eles acabaram ainda não migrando para o virtual, mas muitos foram criados, né? Com Recife, Vitória, agora são grupos virtuais. Só concluindo, então, os grupos de apoio, eles são essas reuniões, né, com os pacientes, cuidadores, médicos e outros profissionais da saúde. Os grupos diferem de acordo com a localidade, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai discutir também, que cada grupo é um pouco diferente do outro, de acordo com a cidade, né? De acordo com os profissionais que estão fazendo o grupo. Existem grupos estruturados, que é o que eu falei daqueles grupos que têm um programa, né, definido de o que vai falar no grupo, e não estruturados, que a gente diria que o grupo de apoio é mais
Não estruturado no sentido de que a gente é mais, a gente dá mais liberdade para as pessoas conversarem, que eu acho que ajuda muito. E esses grupos melhoram a aderência ao tratamento, sinais e sintomas e qualidade de vida. Eu acho que era isso a minha parte. Deixa eu apresentar a doutora Magda Weber, que ela está aqui junto com a gente. Tudo bem, Magda? Ah, o seu microfone está desligado. Lucas, aparece Lucas. O Lucas está, o Lucas também. Aí, tá aí o Pronto. Lucas. Aqui. Então eu vou deixar vocês se apresentarem, como no grupo de apoio. Magda. Tá bem. Bom, então, boa noite a todos, espero que estejam todos me escutando. Eu sou Magda Weber, sou gaúcha, uma cidade um pouco do interior, mas moro há muito tempo em Porto Alegre. E, como o Roberto falou, eu conheci o Roberto e os grupos há mais de 20 anos, e eu já estudava um pouco de dermatite atópica, e desde então eu me apaixonei e aí segui os meus estudos assim de pós-graduação e tudo com grupos de apoio, para entender como fazer, tá? Lucas? Bom, então, boa noite a todos. Meu nome é Lucas, eu sou estudante de Medicina da Universidade Federal de Ciências da Saúde, aqui de Porto Alegre, sou aluno da professora Magda Weber e sou presidente da Liga Acadêmica de Dermatologia da nossa universidade, que é, né, o nosso grupo de estudos, assim, dentro da faculdade em dermatologia, e desde a criação da Liga, em 2014, quando eu, assim, com os meus antecessores, assim, quando eu nem estava na faculdade ainda, a Liga vem ajudando os encontros dos grupos de dermatite atópica. Então, hoje eu vou apresentar para vocês um pouco sobre o nosso grupo e contar brevemente, assim, a nossa experiência. Lucas, antes só deixa eu falar uma coisinha, só se... Claro. Henrique, tem alguma pergunta? Só para a gente ver essa primeira parte, se tem alguma pergunta já, ou é melhor a gente já vai para a apresentação do Lucas? Aproveitar que você fez o relato, né, do história, a linha do tempo, falando dos vários grupos. A Bruna de Salvador perguntou, ela é de Salvador, tem DA, e ela não tem grupo em Salvador. Então, ela gostaria de saber como se faz para criar um grupo lá em Salvador. E vale também para outras cidades. Isso é um grande... É a Bruna, né? A Bruna, já houve interesse, né, de profissionais de Salvador de criar grupos de apoio lá. Criar um grupo, eu acho que precisa partir... O ideal é partir de um profissional da saúde, né, geralmente um médico, que queira formar um grupo, porque para você formar esse grupo, você precisa de ter um profissional, geralmente médico, junto com ou um psicólogo de preferência. Algumas vezes tem um assistente social também do hospital que é muito interessado, né? Eu acho que tem alguns requisitos, por exemplo, ter um profissional que trabalha geralmente num hospital, ter um profissional da saúde associado, psicólogo, assistente social, enfermeiro, e, e os pacientes que vão se juntar também na reunião. O que acontece, se você formar um grupo só de pacientes, né, você falou que nem tem no Facebook, tem esses grupos nas mídias sociais, se você não tem um profissional da saúde, alguém moderando, acaba virando aquele troca de receita. Ah, eu estou usando tal creme, você experimenta, eu estou assim, eu passei no médico, ele me deu esse remédio, experimenta você, e fica aquela troca de remédio, ou então todo mundo reclamando dos problemas, né? Geralmente, grupos assim, só de pacientes, de pais, você precisa tomar muito cuidado para não ter esse tipo de problema. Então, eu diria para você, a gente primeiro precisaria de um profissional da área da saúde que pegasse esse projeto para te ajudar a formar o grupo. E aí, daí para frente, você consegue. Não sei se a Magda quer falar Eu alguma só coisa sobre queria isso. dizer que agora, por exemplo, nos grupos em Porto Alegre, a gente está pensando bastante se nós vamos voltar totalmente aos grupos presenciais ou fazer mesclado, às vezes presenciais, às vezes online. E é isso que eu queria dizer para a Bruna, assim, se ela quer,
porque o próprio São Paulo, Porto Alegre, a gente está com os grupos online. Online a gente pode assistir de qualquer lugar do mundo, né? A gente não precisa nem abrir a porta da casa. Então, por exemplo, até esse mês acho que eu esqueci, Roberto, a gente normalmente coloca, né, a data e tudo no site da ADA, ou, por exemplo, nós de Porto Alegre, depois o Lucas pode botar até ali para vocês, a gente tem um site no Instagram daqui de Porto Alegre, que a gente chama de Derma Alegria, que é o que o Lucas vai nos apresentar, mas que sempre está lá, né, o endereço, e aí pessoas interessadas, os grupos do Roberto também, eu sei que estão sempre na página da ADA, e aí vocês podem, assim, até para ver como funciona um grupo e tudo, mas realmente, como o Roberto falou, claro que pacientes até podem incentivar, mas a gente precisa do apoio da área profissional, né? Eu tenho muito apoio do pessoal da nossa liga, que são alunos da faculdade, da nossa universidade. Eu não tenho só alunos da faculdade de medicina, mas alunos da faculdade de enfermagem, às vezes aluno da faculdade de psicologia e tudo. Então, dentro de uma universidade com alunos, a gente também pode trabalhar com esses alunos da liga, porque são alunos interessados e estão ligados a alguém com mais experiência. Certo. Eu quero só deixar o Lucas apresentar, quem sabe a gente deixa ele apresentar e isso, a gente vai ver, talvez a Bruna vendo, né, os tipos de grupos, né? Aí a gente discute mais. Então, Lucas, por favor, fique à vontade. Tá, vou compartilhar minha tela. Bom, então, né, eu já me apresentei, vou apresentar para vocês, então, o Derma Alegria, que é o nome que o nosso grupo foi batizado, que acontece em Porto Alegre, agora, então, como a doutora Magda falou, em formato online, mas antes em formato presencial. Então, falar que nós somos um grupo que tem encontros mensais, uma vez ao mês, sempre nos sábados pela manhã, nesse ano, são encontros de 2 horas. Sim. Bom, então, o Dr. Roberto já falou um pouco sobre os objetivos dos grupos, né? Assim, isso nós compartilhamos, assim, sempre de todos esses objetivos, mas nós temos também, assim, com objetivos mais específicos, assim, ofertar um ambiente multidisciplinar capacitado, porque nós somos vinculados, né, à Santa Casa aqui de Porto Alegre e à Universidade Federal de Ciências da Saúde, que é uma universidade apenas com cursos da área da saúde, né? Então, a Liga Acadêmica de Dermatologia mesmo é uma liga multidisciplinar, então nós temos alunos da enfermagem, da farmácia, da psicologia, então nós conseguimos, nos grupos, geralmente, mesclar esses profissionais para formar um ambiente multidisciplinar, né? Então, criar um espaço com troca de informações confiáveis sobre a EDA, né? Porque a gente vive uma era, assim, de internet, de redes sociais, de fake news também, né? Onde existe uma abundância de informação e uma dificuldade em filtrar essa informação, né? Então, para os pacientes, isso fica ainda mais difícil, porque tem muita coisa por aí, muita receita milagrosa, muito, né, assim, esse excesso de informação. Então a gente queria no grupo um ambiente para conversar e para trocar informações com um filtro, assim, né, por conta dos profissionais de saúde que nos acompanham. E, claro, é um espaço para aprender com os participantes do grupo, né, que é uma troca muito válida, as estratégias que beneficiaram as vivências que beneficiaram as dificuldades que um encontra e que podem, né, ser comuns aos outros participantes do grupo. O nosso grupo, então, né, ele é composto, né, obviamente, pelos pacientes, por médicos dermatologistas e médicos residentes em dermatologia, né, estão sempre presentes a doutora Magda e o doutor Daniel Lorenzini, que eu não sei se está aqui hoje, mas ele participa dos grupos.
Temos uma psicóloga, assim, frequente no grupo também, que é a doutora Prisla, e aí outras vezes, né, estudantes do curso de psicologia da UFSPA, os acadêmicos membros da Lia Derme, que é a nossa liga de dermatologia, e convidados. Desde 2019, assim, quando a gente ainda estava com os grupos presenciais, a gente começou a mesclar nas nossas reuniões, né, o que o Dr. Roberto comentou, não só a atividade livre, assim, né, dos participantes falarem e sobre as suas dificuldades, enfim, sobre o que gostariam, assim, dentro da dermatite atópica, mas com algumas atividades específicas, assim, sobre assuntos ligados mesmo à dermatite atópica, assim, sobre essa perspectiva multidisciplinar. Então, aqui ainda na época presencial, a Camila, que já se formou, mas que era estudante da enfermagem, que falava, assim, sobre, enfim, cuidados gerais na dermatite atópica, atenção ao banhos, etc., assim, e atividade aqui com psicóloga, numa dinâmica com as crianças sobre o prurido, e migramos agora, evidentemente, né, para o nosso formato online, em que, né, estão todos sendo aceitos, e a gente manteve, então, assim, uma apresentação inicial, assim, de uns 15 minutos no grupo, sobre um tema pertinente à dermatite atópica, a relação com o tempo, com os cosméticos e medicamentos utilizados no tratamento da doença, enfim, sobre a perspectiva de profissionais e acadêmicos convidados, né? Essa parte mais instrutiva na dermatite atópica, além do grupo para compartilhamento de vivências. Trouxe o depoimento da Fabiana, que é uma das nossas membros, assim, assíduas do grupo há mais tempo. Ela tem 33 anos, IDA desde os 5 anos, conheceu o grupo quando tinha 12, 13 anos, então isso já faz, né, assim, quase 20 anos mesmo, desde que o grupo foi criado. E ela fala, né, que no grupo trocamos ideias, experiências das medicações, quais os melhores cremes, nossas alegrias e tristezas, pois o grupo é um lugar onde podemos falar de tudo. Os pacientes das suas dores, coceiras, ardências, e os familiares, né, das suas noites mal dormidas, em claro, gastos com medicamentos, porque nada é barato para se tratar de dermatite atópica. Ela fala, então, né, que as crises não têm sido fáceis, mas ainda mais com as mudanças de temperatura, que aqui em Porto Alegre tem muito, né? Mas que no grupo nos sentimos que nunca estamos sozinhos, né? Então, bem importante essa fala dela. Por fim, então, queria deixar para vocês a nossa página no Instagram, que é no Instagram mesmo, @dermaalegria, né, que é o nosso nome, é só isso. E lá a gente compartilha as informações sobre os grupos, né, sobre quando é que eles vão acontecer e tal. Podem entrar em contato com a gente com qualquer dúvida por lá, que vão ser respondidos. E estão todos convidados a nos conhecer. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Eu pedi, Roberto, para o Lucas nos apresentar, porque o Lucas, assim, é um apaixonado pela medicina, é um apaixonado pelos grupos, é um apaixonado pelos atópicos, e eu sempre entusiasmo ele conhece todas as coisas, assim, do grupo, já nos ajudou com trabalhos e tudo, então, por que eu acho também interessante, né? Até para as pessoas que estão aqui nos assistindo verem, porque eu acho que a gente ainda tem um desconhecimento da dermatite atópica, né? A gente tem, quando as pessoas chegam pela primeira vez no grupo, eu acho quase 100% delas, principalmente quando são crianças, né? E as crianças menores, 1, 2 anos de idade, eu diria todas, vêm com aquela história. Já fui em vários médicos, aí trataram como sarna, daí trataram como não sei o quê, até que cair aqui, assim, aqui, também deve absolutamente escutar isso, Roberto, e aí cair aqui em alguém que conhece, né? E eu acho que a gente ainda tem um desconhecimento na população, até dentro da própria medicina se estudava muito menos dermatite atópica, está se estudando muito mais. Se a gente for ver no Brasil, né, nós tivemos um medicamento tópico que foi lançado uns 15 anos atrás, que eram os
e inibidores tópicos de calcineurina, 15 ou 20 anos, eu não sei exatamente, perto de 20. Nesse tempo todo, nós não tivemos nenhuma evolução para tratamento de dermatite atópica, nem de tomar, nem de passar, nem de nada. E agora que a gente começou, agora nos últimos 2 anos, que começaram a chegar alguns medicamentos novos, assim, que de qualquer forma no mundo todo estão sendo usados, acho que no máximo há uns 5 anos, né? Então, por que eu quis mostrar que a gente trabalha bastante também com o pessoal em formação, para dizer assim, que a gente tem muito interesse em disseminar bastante a ideia do que é ensinar cada vez mais médicos bem jovens a conhecerem a dermatite atópica, né? A preparar mais pessoas em qualquer lugar que os pacientes forem consultar, né? Preparar mais a linha de frente dos médicos para receberem os pacientes de dermatite atópica, para conhecerem, né? Porque o desconhecimento inicial até o diagnóstico é uma coisa muitas vezes complicado. E depois também isso que eu acho que tu faz muito, Roberto, nós lá com os nossos grupos também tentamos, é fazer a população, as pessoas, né, no total, assim, as pessoas totalmente leigas, mas que vivem com isso, conhecerem a dermatite atópica, porque é uma doença que, em criança pequena, eu vou me atrever a dizer assim, é uma doença que assusta, né? Eu digo, nem nos tempos, assim, é muito tempo atrás, quando apareceu a doença do HIV, né, que era uma doença que nos conhecia muito, ninguém tinha medo, assim, porque eu sempre digo nos grupos, assim, né, quando nós fazíamos presencial, pode ter 2 ou 3 aqui com HIV, né? E ninguém tem medo, todo mundo chega perto, e na realidade é uma doença infecto-contagiosa. Pode ter gente com tuberculose, que também é uma doença infecto-contagiosa, e ninguém tem medo. Chega um atópico, e eu acho que o pessoal que está nos escutando, assim, muitos viveram isso, está numa pracinha, está num ônibus, até na própria escolinha, e aí todo mundo fica com medo de uma doença que não pega, né? Só pelo aspecto, assim, é uma doença muito estigmatizante. Eu acho que as pessoas têm que conhecer mais, né? Eu acho que a gente tem que falar, tem que mostrar, né? Importantíssimo, Magda, esse ponto. E Magda, eu não sei se você ia apresentar ou falar, a Magda fez estudos, né, com o grupo, porque acho que é importante explicar que existem trabalhos científicos com relação a programas educacionais aos grupos Java. A Magda demonstrou que, principalmente com relação à coceira, né, que o grupo ajudou a diminuir esse sintoma tão importante, né, que você quer falar um pouquinho sobre o seu estudo, Magda? Eu na realidade não preparei assim alguma coisa de slides e tudo, deixei os slides mais lúdicos assim, né? Porque a gente está falando para a gente, para as pessoas, eu acho que a gente deve falar uma linguagem um pouco mais amigável. Não vou dizer leiga, mas uma coisa amigável, que eu acho que a gente tem que buscar. A dermatite atópica tem que ser amigável para a gente poder lidar com ela. Porque, assim, quanto mais monstruoso, né, quanto mais velho do saco for a dermatite atópica, mais difícil. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente assusta as crianças. Ela vem o velho do saco, assim, cuida, não faz arte que o velho do saco vem aí, né? Então, quanto não sei mais... se a gente usa esse mesmo termo aqui em São Paulo, mas usa. Tudo bem. Não, acho que não. Pelo menos Bom, eu... mas é uma coisa que não pode ser um monstro, né? Não pode habitar, né? A nossa mente, assim, o nosso emocional como um monstro, né? Ela tem que habitar o nosso emocional como uma coisa que tem, assim. Uma outra coisa que eu gosto muito de dizer nos grupos, assim, né? Mas a dermatite atópica é uma doença, meu filho ou eu sou doente.
Aí eu paro e digo, olhem para mim, eu sou uma pessoa doente. E aí as pessoas ficam me olhando, estou lá bem faceira, não tenho eczema, ao menos no rosto, nas mãos. Me olham assim, eu digo, estão vendo que eu uso óculos? Eu não enxergo direito. Eu sou uma doente visual. Não tenho perda total, mas sem os óculos eu não enxergo nada, eu não consigo descer um degrauzinho se eu não estou de óculos. Né? E aí as pessoas ficam me olhando assim, sabe? Eu digo, eu sou doente. Né? Ó, doutor Roberto também, ó, é uma pessoa doente, ele usa óculos desde que eu conheço ele, e lá se vão mais de 20 anos. E tem o Então, enxaqueca também, Magda, que é um bom, problema aí crônico sim, a gente só complementando o que você falou, a gente gosta de trazer uma visão um pouquinho diferente da dermatite. Talvez a dermatite, se a gente enxergar ela não como uma doença, mas como uma característica da nossa pele, é claro, eu não estou falando de quando você está com feridas e com infecções, né? sim, Mas assim, aquela sim, coceira, a pele seca, às vezes vem aquela coceira na dobra, atrás do joelho, que incomoda e tem que passar pomada. Se você vê isso mais como uma característica da sua pele, que de vez em quando você precisa cuidar mais, né? Passar hidratante, e não vê assim, eu sou doente, eu tenho essa doença, eu acho que o negócio fica um pouquinho mais fácil de lidar com ela, né? Isso acho que... Roberto, nós tivemos, quando eu fazia o Daniel Lorenzini, que trabalha comigo há muito tempo, ele não chegou a ver esta situação presencialmente, mas desde a vez que eu contei para ele escutou a primeira vez, ele repete tanto como se assim ele tivesse presenciado, assim, como se tivesse sido a situação com ele. Quando, na realidade, estudei bastante no início, eu fiz o meu pós-graduação em grupos de estudo para aprender, para avaliar como é que era, e a gente viu que, na realidade, pacientes e pais, assim, que participavam dos grupos de apoio, eu fiz mais com crianças, assim, né? Na realidade era só com crianças, eu não tinha adultos, eram crianças e os pais. Mas, assim, depois de um certo tempo, as crianças dormiam melhor, as crianças brincavam melhor, as crianças dormiam melhor, os pais também, né? A gente avaliou a melhora de qualidade de vida e tudo dos pais também. Então, toda a estrutura familiar, a criança, tudo melhorou bastante, né? As faltas ao colégio diminuíram muito e tudo, mas o que acho que eu me lembrei, que casa muito com o que tu diz, que é uma característica, em determinado momento lá do nosso estudo, chegou um pacientezinho, agora ele deve ser um homem adulto, já deve ser até pai, mas tinha uns 12 anos, assim, 11, 12 anos, e na primeira vez chegou a mãe com guarda-chuva, e chegou e a mãe, assim, já chegou meio gritando, agitada e coisa, e o guri também lá causando. No primeiro encontro, conversaram tudo, aí acho que no segundo, no terceiro, e ela sempre vinha de guarda-chuva. Podia estar chovendo, podia não estar, sempre com guarda-chuva. E daí ela, sabe por que eu tenho esse guarda-chuva? Porque eu não aguento mais que as pessoas perguntem: o que tem teu filho? Tu não vai levar no médico, não sei o quê. Então, faz um tempo que eu me armei do meu guarda-chuva. Quando as pessoas perguntam, eu sento o guarda-chuva na cabeça das pessoas. Bem assim. E nós, elas, isso já me causou um monte de transtorno. Já fui parar não sei quantas vezes na delegacia, não sei o quê, mas ela não queria mais abandonar o guarda-chuva dela, assim, era a defesa dela, aquele guarda-chuva. E ela começou a frequentar os grupos, né, eu acho que 1 ano. E um dia ela chegou no grupo e disse assim, claro, eu acompanhava os pacientes clinicamente também, acompanhava todos no ambulatório, cuidava da pele, assim, com hidratante, com corticóide, com remédio de tomar, com todas aquelas coisas, e fazia o grupo também, né? A gente manteve o mesmo dermatologista cuidando da parte bem clínica e dos grupos, porque alguns faziam grupo, outros não, mas o tratamento médico era o mesmo, porque daí a gente podia ver quanto realmente o grupo melhorava mais, até os meus próprios pacientes.
E aí ela chegou e disse, joguei meu guarda-chuva fora, meu filho tá bom. E ela continuou vindo e nunca mais veio de guarda-chuva. E a coisa mais interessante, por isso que eu contei tudo isso, é que, clinicamente, ele não estava curado da dermatite atópica. Ele continuava precisando ter que usar hidratante, de vez em quando dava uma feridinha. O que foi que curou realmente ali? Curou o bicho-papão da dermatite atópica. A dermatite atópica passou a ser uma coisa, como o Roberto disse, assim, uma característica da pele daquele menino, tá? Outra coisa que eu gosto muito de dizer, a dermatite atópica foi colocada no lugar dela, porque muitas vezes quem manda em toda a estrutura é a dermatite atópica. Não, ela faz parte daquela família, faz, né? Mas ela tem um lugar pequenininho, ela fica sentadinha num cantinho e ali ela fica, né? Assim, não pode botar totalmente para a rua, porque, como é uma característica da pele, uma coisa genética, a gente não tem uma cura, assim como eu curo uma pneumonia, que tem um bicho, eu dou veneno, o bicho morre. Mas ela tem que ter o lugar dela e ali ela tem que ficar, né? E quando a gente consegue pôr ela no lugar dela, os pacientes curam, né? Sim, com A própria certeza. Fábio, que o Lucas trouxe agora, a Fábio já teve fases super bem, meio... A Fábio é aquela que foi naquela vez do encontro em São Paulo, Roberto, tu conhece. E atualmente ela não está muito bem, assim, mas a Fábio toca a vida dela. A Fábio casou, a Fábio tem filho, tem um menininho de 2 anos, que até agora não teve nada de dermatite atópica, não se assustou, teve coragem de ter filho, sabendo que ela tem uma DA grave, que teria risco, mas ela tem, então, a vida dela a DA está lá junto, tem que andar, porque ela tem uma DA grave, mas não atrapalha mais a vida dela. Tá? Vou parar um pouco de falar. Quando eu começo a falar de dermatite atópica, eu vou falar até amanhã de manhã. Não, eu tô... o tempo está passando tão rápido, nossa, temos 10 minutos só, e eu queria, na verdade, obrigado pelas suas... né, pela tua experiência, né, nessa área e por ter feito esses trabalhos, acho que é super importante. Já vi os trabalhos da Magda serem comentados em congressos internacionais, né, até assim para realmente demonstrar que o grupo de apoio não é só uma coisa assim que a gente faz só porque a gente acha que funciona, não, eles funcionam mesmo. Então, obrigado, Magda. Mas o Henrique, temos algumas perguntas, depois eu queria trazer, né, se der tempo de trazer. Eu acho que vai dar tempo de trazer um depoimento, pelo menos, né? Alguma pergunta assim que a gente pode responder agora? Sim, temos perguntas, mas antes, bom, primeiro um comentário aqui, que a doutora Magda já conseguiu mais uma fã, está apaixonada pela doutora Magda, que é a Júlia. Um comentário a todos aqui, né? O doutor Roberto comentou a importância de ter um médico, a doutora Magda também falou, né? De fato, é importante ter um médico, né? Outros profissionais de saúde, psicólogos, por exemplo, mas o grupo de apoio não é tratamento, né? Não é uma consulta, né? O paciente que vai lá, o familiar, enfim, mas não vai ser não vai, claro, pode escrever seus problemas, enfim, mas não é uma consulta, não vai receber um tratamento ou receita, enfim. Né? O médico está lá Embora só seja... para explicar, Henrique, para a pessoa. Assim, Isso. o médico é só para moderar. Né, a gente até, como às vezes fala, eu vi que a Luciana está assistindo também, que é uma médica que vai nos grupos. A gente sempre fala que a gente está lá só para ouvir, para ajudar, né, mas não é para ficar dando aula. Isso. Não fazer Né? tratamento. Inclusive, é muito comum que as pessoas entrem em contato com a DA pedindo indicação de médico, né? Inclusive, fala, olha, nós não indicamos, um dos problemas, uma das questões é justamente essa, a relação do paciente com o médico precisa de confiança, né? Precisa ter o médico, o paciente precisa, de fato, confiar na pessoa, no médico, né? Então, não dá para indicar, não por uma falta de problema de capacidade, não é isso, mas essa parte dessa empatia, ela é pessoal, né? Não tem como... Né, isso. Então, cada paciente precisa, de fato, encontrar um médico ou médica, né, com quem se dê bem, confie e siga o tratamento, né, médico com esse profissional, né?
Agora, bom, voltando então agora aqui às perguntas, o Rogério ele fez 2 perguntas. Uma em relação à importância de beber água, né? Além da hidratação da pele, mas beber água. Outra em relação à questão de incluir psicólogo no tratamento de crianças, né? Quando é importante, quando é necessário ter o psicólogo no tratamento de crianças. E beber água. Questão de beber água. É importante beber água. Bom, beber água Sim. sempre. Falam 2 litros por dia, né? Mas não sei se algumas vezes pessoas falam que isso, mas com certeza não adianta só passar creme na pele e não beber água. Então, são vir juntos, né, Magda? E a outra pergunta é sobre o que era mesmo, Henrique? Quando é necessário ter o tratamento com psicólogo no tratamento de crianças. Então, eu queria responder para o Rogério que na próxima live vai ser só sobre qualidade de vida, sobre essa parte psicológica. Nós vamos ter 3 psicólogas a estar falando bastante dessa parte, né? Então, com certeza, o aspecto emocional na dermatite atópica é importantíssimo, né? A gente vê essas interações dos pais com a criança também, né? Com os problemas pessoais, né? Na escola. Então, é um tema que eu sempre falo que todo mundo deveria fazer terapia, né? Não é só quem tem dermatite que precisa fazer terapia, mas quando está havendo assim um problema, um pouco de dificuldades em casa, acho que precisa ter um acompanhamento psicológico. Oi, Magda. Uma outra coisa que eu gosto de dizer, assim, a não ser que seja um atópico, que ficou atópico 40 e poucos anos, mas de qualquer forma traz o seu parceiro amoroso junto, né? Então eu digo assim, atópico não é nunca uma pessoa só, tá? O atópico é no mínimo 2, né? E quando é criança é a família toda. Então, com absolutamente todo o respeito, né, sobre o do psicólogo, eu vi a pergunta desde quando uma criança precisa ser acompanhada, né? Eu repito com todo respeito, diria que algumas vezes não é a criança, é todo o núcleo familiar, né? É todo o paciente, não só um pedacinho do paciente que é a criança. E acho que a próxima live que o Roberto falou realmente vai mostrar mais isso, que uma desestruturação, né, familiar, a gente não dorme, a gente falta trabalho, a gente fica cansado, os pais ficam se perguntando, mas por quê? Como é que nós conseguimos fazer uma criança assim? Né? O que a gente fez de errado quando resolveu ter um filho? E lá vai tanta pergunta assim, que algumas vezes eu acho que e isso acho que o grupo de apoio faz muito, né? Muito, muito. Eu fico com bastante pena que a gente não consiga, eu acho que até em São Paulo, a gente sempre tem ideia, né, Roberto, que vai ter muito mais gente nos grupos, assim, porque tem muito mais atópico pelo mundo do que atópico que vem, que faz os grupos e tudo, né, que frequenta. Então, eu acho que algumas vezes o psicólogo é para todo o núcleo, assim, não só para criança, porque me atreveria até a dizer, se a gente eu vou levar o filho para o psicólogo, do tipo, o psicólogo vai herdar esse problema, ele vai resolver, né? Então a gente despacha o problema para o psicólogo. Lembrando que eu sempre digo com todo respeito, mas o meu jeito assim de falar e as coisas, acho que elas têm que ser ditas bem simples para a gente poder entender. Eu poderia aqui estar falando toda empoada com termos supermédicos e tudo, mas o problema está dentro de casa e é aquilo que eu disse antes, assim, tem que botar, achar um lugarzinho para DA bem pequenininho, assim, botar ela pequenininha como ela tem que ser, lá no cantinho dela. É isso aí. Obrigado. Eu queria chamar, então, uma pessoa para conversar um pouco com a gente, que é a Ana Paula. Ana Paula, eu vou te trazer aqui, aí você se apresenta, tá? Acho que talvez você vai sumir um pouquinho aí da tela, talvez aí a gente conversa aqui. Então, para a gente poder fechar, então, conversando com uma pessoa que participou dos grupos, né?
E ela vai poder conversar com a gente agora. Desculpa, acho que... Oi, Ana Paula. Olá, tudo bom? Tudo bem. Boa Deixa eu ver se dá. noite. Boa noite, Ana Paula. Você quer se apresentar para o pessoal? Claro. Eu sou a Ana, né? Sou a mãe do João Pedro. João Pedro tem 21 anos hoje, tem dermatite desde que nasceu, né? Então, estou aqui um pouquinho para dar um apoio aí, um relato, né, da importância dos grupos aí da ADA nas nossas vidas, né? Então, acho que o João, desde criança, eu tô assim, toda a conversa que a doutora Magda falou, teve aí conosco, eu acho que ela leu o meu caso, porque é exatamente tudo isso que aconteceu. O sucesso, a gente seguiu o que ela falou, e os insucessos foram realmente aí as falas dela também, né? Então, a gente começou, filho único, João Pedro, os pais super protetores, né? Desde criança, a gente não sabia, tinha esse bicho-papão do que era dermatologia, do que era dermatite, a gente achava que era uma doença de pele, que coceira, que era alergia do suor. Então, desde criança, a gente sempre privou ele de fazer as coisas que ele mais gostava, que era brincar, comer, enfim, tudo que fazia mal, a gente achava que ia piorar a dermatite. Então, a gente privou muito ele. E acho que a pior fase que a gente viveu, e acho que isso que a doutora falou, adoece muito a família, realmente, foi na fase de adolescência, com 15 anos, em que não só o João ficou doente, preso num quarto escuro, com roupa sem mostrar nada, e nós, pais, doentes também, né? O João, até 15 anos de idade, dormiu na cama conosco, em que a gente segurava as mãos, não dormia direito, mas para tentar cuidar dos machucados dele, né? O que realmente a gente percebeu que só fazia mal com o passar do tempo. Então, a gente passou, assim como os pais, em milhares de médicos, mudamos de religiões por diversas vezes, buscamos todas as simpatias em busca da cura, que não acontecia, né? Então, a descrença era porque não vinha a cura. E a gente não entendia que dermatite era uma doença, era algo que não tinha cura. Então, a gente sempre se decepcionava. E eu acho que, atrelado, lógico, ao apoio de médico, acompanhamento de terapia, psicólogos, a salvação realmente foi o grupo de apoio. A gente foi na pior fase das nossas vidas, tanto eu, meu marido e meu filho, a gente sempre foi muito unido. Acho que a dermatite, ela nos proporcionou essa união, né? E realmente a gente vivenciou muito com o João aí todas as fases. Essa fase da adolescência foi muito pesada, onde a gente achava que a gente fosse perder o João, porque o João não queria mais viver, não tinha vontade. E aí a gente conheceu o grupo de apoio. Além do João estar doente, a família também pressionando por que a gente não cuidava, por que ele não se curava, e tudo isso a gente se clausulou junto e vivemos nós três. Quando a gente conheceu o grupo de apoio, que foi a nossa salvação, onde nós sentimos aí extremamente acolhidos, entendemos que nós não éramos sozinhos, né? E a gente aprendeu a ouvir muito mais o João, né? As coisas que ele comentava com a gente achava que era bobeira, passava um creme caro, ele ardia, a gente falava que aquele que era bom porque era caro. Enfim, a gente começou a entender, o grupo abriu a nossa mente de que o João era muito mais do que a dermatite, né? E com isso aos 15 anos, na fase em que ele não saía do quarto, não abria uma janela, o João começou a entender que ele era muito mais do que isso, por isso a cura, realmente, doutora, vem dos familiares e não dele, porque a preocupação dele não era nem com a dermatite, era com o que nós estávamos passando, né? Então, esse sofrimento para ele era pior. A hora que ele viu que nós nos libertamos também, que a gente começou a entender que ele precisava ter prazer das coisas, ele se apegou ao esporte, se apegou ao skate, né? Dos 15 anos aos 17 foi a transformação tão grande, ele saiu de um quarto escuro para um intercâmbio de 6 meses sozinho, do outro lado do mundo, em que a gente conseguiu entender que ali ele estava realmente fazendo a diferença na vida dele. De lá para cá, a gente não segura mais o João. Hoje ele tem a dermatite, ele tem crise, ele consegue se virar muito bem, e nós somos muito gratos pelo grupo de apoio, por tudo que fez. Acho que a nossa família mais querida, né, que a gente escolheu, e o quanto nós temos prazer de poder ajudar as pessoas que passaram por aquilo que a gente passou, que no momento a gente não sabia que poderia ser mais leve, né? Então, acho que a palavra que a gente tem aí é acolhimento, conhecimento, gratidão, né? E o quanto isso é transformador na vida de uma pessoa, de uma família que sofre sem nenhum apoio, né?
Então, acho que é isso. Nossa, Ana Paula, obrigado. Melhor. Seu depoimento sempre emociona a todos nós, né? E ficamos, principalmente, assim, o que alegra é a transformação mesmo. O João Pedro é uma pessoa muito especial, né? E ele, até a gente fala de toda essa jornada, né? Fez com que ele até ficasse mais forte ainda do que ele é. Teve que passar por muita coisa difícil. E, então, obrigado pelo seu depoimento. Um abraço para toda a família, né? Para o Fábio, para o pai do João Pedro. Para o João Pedro também deve estar na escola agora, né? Mas dá um abraço para ele. E ele já virou o nosso porta-voz, né? Muitas vezes lá das lives também que nós fizemos para os jovens, né? O João Pedro tá apresentando e para a gente está sendo super importante a participação do João Pedro. Magda, quer falar alguma coisa? Não sei se tem mais alguma pergunta que alguém queira fazer e agradecer, né, ao teu depoimento, que não adianta não adianta, mas assim, por mais que eu e o Roberto falemos aqui, e tu até falaste que o que eu falei, tu viveu, mas quando a gente tem pessoas, né, que viveram isso que eu gosto muito nos grupos, assim, e fala isso nos grupos, aí, assim, as palavras técnicas, né, os conhecimentos que eu e o Roberto temos se transformam numa coisa, assim, bem mais real, né, do que, puxa vida, mas ela está falando a mesma coisa que os médicos, assim, então quer dizer que é uma coisa realmente que existe, né, e esse sofrimento, assim, né, eu acredito mesmo, até pela tua coragem de falar, que esse sofrimento está esquecido, está lá para trás, né, e uma gratidão em nome de todos os atópicos que já escutaram e possam escutar, que tu tenha toda essa coragem e coração aberto para contar isso. Isso que eu disse inicialmente, que eu gostaria que muito mais atópicos participassem dos grupos, mas eu acho que algumas vezes as pessoas não têm essa coragem, assim, né, de mostrar, até de mostrar as feridas que já teve, né, o sofrimento que já teve, né, uma coisa assim muito impactante que tu falaste, isso deve passar pela cabeça de muita gente quando tu disseste assim, em um determinado momento a gente pensou que ia perder o João, né? E assim, e a gente sabe que isso, esse sentimento é verdade, né? Então, assim, só agradecer em nome de todo mundo que ainda vai te escutar e que tu não perca essa coragem, assim, e todo mundo que está escutando aqui, né? Realmente leve assim como um ensinamento que a gente tem que lutar e tem como lutar, sim, a gente encontra a arma. Isso aí. Todo mundo juntos somos mais fortes. Parece o clichê, mas é verdade. De mão dadas a gente vai mais longe, né? Se alguém tropeça, os outros seguram. Sim, até porque eu sempre falo no grupo que eu acho que esse trabalho conjunto lá no grupo de multidisciplinar, que a gente fala muito assim, um trabalho multidisciplinar, mas realmente quando a gente sabe colaborar, cada um na sua área, né? Até o paciente mesmo, né? A gente também, acho que o que faz a diferença é esse comprometimento do próprio paciente. Eu vou ajudar, eu vou querer melhorar, eu vou fazer o tratamento, que eu falei da adesão do tratamento, né? Porque algumas vezes que eu também posso falar que tem algumas pessoas que não aderem ao tratamento, né? E que não fazem o que a gente fala e sei lá, por vários motivos. Então, mas quando existe essa empatia, essa troca, essa colaboração entre os profissionais, entre o paciente, a família, tudo começa a melhorar, né? Tudo começa. Então, obrigado de novo, Ana Paula. E eu vou te enviar de novo lá para a plateia, tá bom? E nós vamos finalizar aqui. Obrigado, abraço para todo mundo lá. E deixa eu ver se eu
Um momentinho só. Enquanto isso, Henrique, você tem alguma pergunta? Não há mais perguntas, né? Mas há algumas felicitações, parabéns, né? De algumas pessoas aqui. O Fábio, a Menara comentou que não conhecia grupo de apoio. Então, só para o Lucas comentou, né? Do Derma Alegria. Então, para as pessoas que não têm grupo de apoio físico, né? Presencial nas suas cidades, é possível, então, a doutora Magda também comentou, é possível assistir participar dos grupos de outras cidades, né? A Caroline Recife também comentou aqui, né? Então os grupos são abertos, né? Não há mesmo os presenciais, né? Não há a presença a participação é livre, espontânea, né? Não há custo, não há, né? Alguns pedem para inscrição, enfim, mas a ideia é que a participação seja aberta a todos, né? Se a pessoa quiser participar e não falar nada, não é obrigado a falar também, né? A doutora Magda comentou essa dificuldade, às vezes, da pessoa, da família de se expressar, né? Mas então, as pessoas que têm vão em cidades que não têm grupo, né, tiverem interesse, nós não, a grupo não é uma franquia, né? A ADA não abre a franquia na cidade, né? Por isso que é importante que tenha essa empatia do paciente com o médico, e o médico tem, a gente fala do médico porque por causa da estrutura também, né? Para montar o teu local, né? Precisa ter um local que comporte as pessoas, enfim, né? Então, o ideal é que a ideia é que o grupo surja localmente, né? Por interesse das pessoas mesmo. E mesmo não tendo grupo de apoio na cidade, na sua cidade, é possível então participar, né, dos grupos, né, os grupos virtuais, né, quem tiver interesse no site da ADA, ada.org.br, está atualizado, tem as datas, né, dos grupos virtuais ou presenciais, né, dos grupos existentes atualmente aqui no Brasil. Tá bom? E quanto a perguntas, não tem mais nada, pelo menos por enquanto, né? Basicamente, dá uns parabéns e felicitações de algum dos participantes aqui. Obrigado, Henrique. Obrigado a todos. Pessoal, acho que nós vamos... passou tão rápido essa sessão, né? Queria agradecer a Magda aí pela presença, né? E vamos continuar muito mais tempo, né, Magda? Agora você está com seus alunos. Queria agradecer o Lucas também, que participou. Lucas, obrigado. E é isso aí, a gente tem que né, passar esse conhecimento para a próxima geração, para esse projeto continuar. Eu me preocupo muito com isso também, porque eu não quero que a gente não está mais aí, os grupos param e ninguém faz, porque eu sinto realmente que é uma atividade muito, muito importante para os pacientes, para a família, para a gente também, como profissional da saúde. Então, com certeza, a gente quer estimular aí que os jovens, né, os profissionais, continuem até de outros formatos, né, como o Henrique falou. O Henrique é voluntário também, que já participou de muitas reuniões. A ADA não é ele falou, não é uma franquia, realmente a gente não quer que o grupo seja assim da ADA, a gente quer estimular que as pessoas façam esse tipo de atividade do grupo de apoio, né? E com apoio aí de outras, né, dos próprios laboratórios, de outras associações, dos colegas, a gente consiga abrir grupos em outras cidades. E eu acho que é tudo questão de tempo. Algumas vezes o que eu sinto é assim, que algumas vezes o profissional de alguma cidade tem liga alguma coisa e ele fala, poxa, acho que aqui está precisando ter um grupo para os pacientes. E aí junta algumas pessoas, alguns profissionais, colegas, e vamos fazer. E eu acho que uma coisa importante, né, Magda? Eu acho que o grupo esses grupos que a gente tem, né, que tem contato com todo mundo, é essa associação com uma faculdade, com os alunos, porque eu acho que precisa disso também para dar um pouco de base, né, do que você fazer um grupo independente, assim, então acho que isso também ajuda bastante se você conseguir trabalhar com
com uma universidade, fazer o grupo lá ligado com a Eu acho que instituição. todos os grupos, ao menos que eu conheça, são ligados ao Sim, todos que nós estamos fazendo estão ligados a alguma faculdade, universidade. Isso, que a gente precisa apoio de outras pessoas, porque a gente passa, às vezes, o grupo, as pessoas não vão tanto, e chega no inverno, é frio, não vão, a gente fica, ai, meu Deus, ninguém mais quer o grupo. E aí, se quem faz o grupo é um grupo muito pequenininho, né? Mas é como eu com os alunos, sempre tem alguém, vamos lá, não. A gente já fez grupo que ficamos só nós conversando, né? também fizemos Mas aí a bastante. gente aproveita e conversa entre a gente, Uhum. né? Que Assim, eu junta. estou Então, a muito gente animado. Assim, te cortando um pouco, só para dizer que eu estou muito animado, que está tendo muito... eu estou sentindo que está tendo mais interesse em pessoas quererem abrirem grupos. Então, isso daí traz muita esperança aí para que esse projeto continue. Então, acho que é isso. Quer falar mais alguma coisa, Magda? não Acho que eu vou. agradecer Então, muito, como eu já agradeci a Ana Paula, ti também, de dar a oportunidade para a gente fazer mais barulho, assim, né, da dermatite atópica. E, como o Henrique falou, tu também, acho que a ADA não é uma franquia, mas é uma mãe, assim. Eu me considero a filha mais velha, assim. O meu grupo é o primogênito, assim. E se tem alguém aqui pensando assim e tudo, claro, o Roberto é quem mais tem experiência com isso, quem trouxe isso para o Brasil. Eu tenho meus 20 anos, tem outros grupos que já têm. Então, assim, como alguém escreveu em determinado momento, assim, a família ADA, né? Apesar das nossas atividades, a gente dá o nome de Derma Alegria, eu me sinto parte da família ADA. E sempre, assim, os pais, né? E os irmãos mais velhos estão sempre aí para dar todo o apoio, né? Acho que passar um pouco da experiência que a gente tem. E uma coisa assim, ó, cada grupo se desenvolve do jeito que ele consegue, né? A gente pega uma tecnologia, vê como conversa e tudo, mas o grupo se faz como ele pode. é isso aí. Né? Como ele consegue, e essa é a melhor maneira para aquele grupo. Sim. Cada profissional tem um jeito, né? E a gente até acha interessante isso, essa diversidade de tipos de grupos, como você falou do grupo de vocês. Derma Alegria, lá em Curitiba é Clube da Dermatite, e tem os grupos, cada um tem as suas particularidades, né? E é isso aí, pessoal. Bom, obrigado, Magda, de novo. Obrigado, Lucas. Obrigado, Henrique, por estar moderando. E agradeço de novo a participação de todos aí que ficaram até agora. E agradecer a Libes pelo apoio aqui nessa live. E convidar todo mundo para participar da próxima, que acho que é 17 de novembro. Vamos falar de qualidade de vida e dermatite atópica, que vamos falar muito dessa parte emocional, né? E então, desejar boa noite para todo mundo e até a próxima, pessoal. Se cuidem todo mundo aí. Tchau. Boa janta. Isso aí. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, Lucas. Obrigado. Tchau, eu que agradeço. Tchau, Lucas.